E eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse mês todo nós falamos sobre remir o tempo, né? Sobre aproveitar o tempo, as oportunidades, né? E eu vejo que se nós abrirmos realmente, se nós tivéssemos abrido o nosso coração aqui, certamente nós teríamos um mês de agosto, eu diria, né? Completamente diferente. Eu creio que se você ouviu, se você abriu o teu coração para as mensagens que foram ministradas aqui sobre remir o tempo, eu não tenho dúvida que a sua vida, né, a partir do mês de agosto, ela será uma vida diferente. Sua família será diferente, eu não tenho dúvida alguma, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade, né, para deixar esse versículo para nossa reflexão, né? Ele diz assim, ó: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar, versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Queridos, esse texto aqui de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele está sendo muito objetivo, porque ele nos traz uma reflexão, tratando dos de fora, né? E quem são esses de fora? Os de fora são aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ou são aqueles que ainda estão no processo de entregar a sua vida para Jesus. Eu diria que num processo talvez de conversão, que estão se achegando a Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele nos traz uma instrução aqui, muito profunda, porque ele fala assim, ó, no versículo, volta para nós, Silvana, no versículo 5, isso. Sejam sábios quanto à maneira de viver, quanto à sua maneira de viver. Querido, nós que somos cristãos, nós estamos sendo observados em todo o tempo e em todo lugar. Quando você diz que você é um cristão, para as pessoas, um cristão é uma referência, ou pelo menos deveria ser uma referência. Quando você diz, eu sou um cristão, o teu chefe espera de você uma postura diferente. Quando você diz, eu sou um cristão, o teu vizinho espera de você uma postura diferente. Quando você diz, eu sou um cristão, os teus colegas de trabalho esperam de você uma postura diferente. Quando você diz, eu sou um cristão, seus clientes esperam de você uma postura diferente, porque é isso que todos esperam de quem é um cristão, de quem é crente. Mas infelizmente, essas coisas têm se perdido, e se nós queremos realmente aproveitar o tempo, nós precisamos ver como nós temos sido com a nossa vida. Acredite, tem pessoas que quando ela diz, eu sou crente, o que está do lado dela diz, sério? Meu Deus, nunca imaginei que você era um crente. Por quê, querido? Porque no tempo em que nós vivemos hoje, é muito comum um crente falar palavrão. Aliás, existem alguns lugares que até dizem que é normal falar palavrão. Igrejas. Em alguns outros lugares, dizem que um crente beber bebida alcoólica é normal. Tomar uns pileque, melar o pé de vez em quando, está tudo certo. Sabe, queridos, a Bíblia não nos condena a nada. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A Bíblia também diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós devemos nos encher do Espírito. Então não combina com um cristão determinados procedimentos.
E isso é algo que nós precisamos refletir, se nós queremos mesmo aproveitar as oportunidades com os de fora. Sabe, irmãos, tem pessoas que você não precisa dizer nada, só a sua presença e a sua conduta é o suficiente para você ganhar elas para Jesus. Só a sua maneira de reagir, de se comportar, já é o suficiente para aquela pessoa olhar e falar assim: esse tem algo de diferente, essa tem algo de diferente, ele carrega algo de diferente. E como tem sido difícil nos últimos tempos nós encontrarmos pessoas assim. Mas escute o que eu quero dizer para você: ninguém nasce assim. Isso é resultado de uma intervenção do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher. Quanto mais o Espírito Santo, ele habita em nós, quanto mais o Espírito Santo, ele ganha autonomia dentro de nós, naturalmente, cada vez mais nós nos tornamos parecidos com Deus. É natural, não é forçado. Não é forçado. Por isso que ele diz aqui, no versículo 6, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Como tem sido as tuas palavras? O que tem saído da tua boca? O que sai da tua boca é temperado com sal? Tem sabor? Ou são palavras duras? São palavras que machucam, que ferem, que ao invés de atrair as pessoas, afastam as pessoas. Lembre, o mundo em que nós vivemos, ele está precisando de referência. Ele não tem a referência. E a referência para esse mundo, a referência para os de fora, sou eu e você. E o que é essa referência? É um exemplo. É alguém que é um exemplo. É alguém que é um modelo. É alguém que é um exemplo a ser seguido, aonde as pessoas olham e falam: pode ir na direção que ele está indo lá, porque não tem, ali é certo. Você hoje é uma referência. Você hoje é um exemplo aonde você está. Pessoas olham para você hoje e elas guiam a vida dela, norteiam a vida dela quando elas olham para a sua conduta. Os teus filhos, o que eles têm visto quando eles olham para você? O que eles querem ser quando eles olham para você? Para onde você os tem levado? Que tipo de referência você tem sido a eles? Que tipo de referência você tem sido aos teus familiares? Aos irmãos da igreja? Será que nós estamos preocupados com isso? Amém? E outra coisa, nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades. E o que é aproveitar a oportunidade com aquele que é de fora? É quando a porta da palavra se abre para aquela pessoa e para você. Às vezes a porta da palavra se abre para você e para uma pessoa, querido, sem você prestar atenção, sem você perceber, a oportunidade chega ali diante de você, e você tem toda a oportunidade de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de ser realmente luz na vida daquela pessoa. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades? E eu não estou dizendo só no seu trabalho, eu estou dizendo na rua, andando na rua, passeando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Você vai abastecer o carro num posto de gasolina. Você tem aproveitado as oportunidades? Os 5 minutinhos ali, 3 que você tem com o frentista do posto, você tem aproveitado essa oportunidade? Você tem brilhado quando você sai dentro do teu carro? E você talvez diga para ele: cara, que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Cara, que o Senhor Jesus esteja do teu lado aí em todo o tempo, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Muitos vão dizer assim: valeu, é nóis. Sei, não sabe nem te responder. A minha pergunta é: você tem aproveitado a porta que se abre para você? Muitos de nós temos vergonha, muitos de nós temos
o constrangimento, não, mas eu vou falar, o que aquela pessoa vai pensar, como que vai ser. Não desperdice as oportunidades. Não desperdice. Não perca a oportunidade que está diante de você. Sabe, querido, escute bem o que eu quero dizer para você nessa noite. Isso que nós vivemos aqui agora é tremendo. Um culto como esse é glorioso. Ele é maravilhoso. Nós não podemos mesmo deixar de nos encontrarmos e congregarmos como igreja, assim como a Bíblia nos ensina, porque isso aqui é tremendo. Mas este lugar, ele é um ponto de recarga de um cristão. É onde eu e você estamos cheios. Eu tenho certeza que você está voltando para a tua casa, ou pelo menos deveria estar voltando, com a sua bateria estourando. Para quê? Para você ir até o mundo e pregar o evangelho em cada canto que você puder. Sabe, Jesus, ele repreende Pedro certa vez, porque Pedro sobe com ele até o monte, e Pedro tem uma experiência ali sobrenatural, e Pedro faz uma proposta para Jesus. Ele fala assim: Senhor, vamos construir uma tenda aqui para o Senhor, vamos construir uma tenda para Moisés, vamos construir uma tenda para Elias, e vamos ficar aqui nessa glória aqui. Vamos descer lá para baixo não, vamos ficar aqui em cima, que aqui em cima tá bom, aqui o negócio tá, né? Jesus o repreendeu, e eles descem. Os montes são para você se encher de Deus, e os vales é para você se esvaziar de Deus. Você está cheio de Deus. A igreja não é um clube, querido. Esse lugar não é um ponto de encontro para nós nos encontrarmos de sábado, de quarta-feira e termos comunhão. Não. Esse lugar é um lugar para nós cada vez mais crescermos através da palavra de Deus e irmos para todo mundo, porque o centro do evangelho é uma coisa só. É o que está escrito em Mateus: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias. Esse é o centro do evangelho. O centro do evangelho é isso. Nós temos que sair daqui com isso no nosso coração. Quantas pessoas passaram por você essa semana e ouviram da tua boca Jesus? Quantas? As mais talvez difíceis, as que menos você conhece, como eu acabei de dar um exemplo agora, o frentista do posto de gasolina, o atendente de um posto de saúde, não sei, vários lugares que você passa, que você encontra num corredor de supermercado. Você é luz, querido. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Você tem em você a unção de Deus. Há sobre a sua vida uma unção, para que você vá e faça discípulo, querido. Basta você abrir a sua boca, e o Espírito Santo coloca nela palavras. E quando você vê, você está dizendo coisas que você nem sabe o que você está dizendo, mas aquela pessoa muitas vezes vira para você e fala: mas você está falando tudo o que eu precisava ouvir, e eu nem te conheço. Mas entenda, nós não podemos nos esquecer dos de fora. Isso aqui é maravilhoso, mas o nosso Deus, Ele quer isso aqui vezes 2, vezes 3, vezes 10, vezes 20, vezes 30. É como eu li no começo, no texto de Apocalipse: de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Imagina, irmãos, imagina que tremendo. Quantas pessoas que talvez você conheça, eu conheça, que estão padecendo, sofrendo, precisando de mim, de você, mas nós estamos aqui, presos a uma estrutura muitas vezes. Não se acomode, não se acomode. O verdadeiro evangelho tem a ver com salvar vidas. Se você quer viver o cristianismo na essência dele, tem que ter salvação de vidas. Senão nós só somos religiosos, que nos encontramos aqui uma vez ou duas por semana para cultuarmos o nosso Deus, e isso não está errado, mas isso não é o que o Senhor nos orientou na sua palavra.
Ele também nos orientou a isso. Mas Ele quer que cada vez mais nós tenhamos dificuldade de cultuá-lo aqui, pelo fato de não caber mais pessoas aqui dentro. É isso que o Senhor espera. Como que nós vamos fazer? Não tem mais como colocar gente para dentro. Isso, glória a Deus. Agora nós vamos ter culto de domingo, nós vamos ter culto de domingo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for necessário. O importante é termos vidas, deixando aquela vida que ela tinha, para vir aos caminhos do Senhor. Amém, querido? Não se esqueça disso. Para mim, o centro do Evangelho está nisso. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o 16, Romanos 10, do 13 ao 16, ele diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso é os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versículo 16 diz assim: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Nem todos têm obedecido ao evangelho. Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Amém? Amanhã pela manhã nós estaremos fazendo o batismo da Ana, né? Uma conquista tremenda, né? E algo tão especial para nós, né? E alguém investiu na vida da Ana. Alguém esteve com ela, alguém esteve ali orientando, né? Aconselhando, cuidando, né? Protegendo, guardando, para que ela chegasse a essa decisão. Algo muito importante, muito especial. E talvez nós tenhamos no nosso meio muitas pessoas que ainda não se batizaram e que precisam chegar a essa decisão, mas talvez tenham dúvidas, tenham medo, ainda estão inseguras quanto a isso. E se eu e você não nos aproximarmos e cuidarmos, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então lembre disso. Vamos remir o nosso tempo. Quantos amigos e amigas você tem? Quantas pessoas ao seu redor? Quantos colegas de trabalho você tem? Quantos? Né? Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho dentro da empresa que eu trabalhava, quantas almas, né, Beto? Quando nós tiramos de lá dentro da empresa, irmãos, foi demais. Eu lembro que nós tínhamos reunião em casa, que nós tínhamos 60, né, Beto? 70 pessoas, mulher, homem, criança, e tinha teatro que as crianças faziam, era uma coisa absurda, sabe? Que tempo, e muita comunhão. Meu irmão, olha que tempo, e às vezes eu recebo lá umas lembranças de foto lá e coisa e tal. O Beto parecia o William, chassizinho de frango. Hoje ele já está, né, de grilo, né, de grilo. Hoje ele já está reforçadinho, mas naquela época, irmãos, foi muito precioso. Quantas e quantas vidas hoje que estão aí servindo ao Senhor em outros ministérios, e é isso que importa. Mas é isso que eu quero que você entenda. O teu legado, o que você tem feito. Todos nós temos a capacidade dada pelo Senhor para fazermos isso, amém? Basta você crer e fazer. Amém? Feche os teus olhos. Como tem sido a sua conduta? Como tem sido as suas atitudes? As tuas palavras são palavras suaves ou são palavras duras? Quando você fala, as tuas palavras trazem vida ou elas trazem morte? Quando as pessoas têm olhado para a sua conduta, o que elas têm enxergado? E o que o Senhor está falando com você nesta noite não é para te acusar,
e muito menos para te envergonhar. O que o Senhor está falando nessa noite é para que você possa olhar para dentro de você e haver um arrependimento no teu coração, porque o arrependimento traz mudança, traz conversão. A conversão é uma mudança de direção. Então nessa noite talvez o Senhor esteja trazendo uma conversão para o teu coração. Talvez você precisa rever algumas atitudes tuas, alguns posicionamentos teus. Olhe para o espelho e pergunte a você mesmo: quando alguém olha para mim, o que ele tem visto? Ele tem visto Cristo? Quando eu falo, o que as pessoas têm ouvido? Elas têm ouvido a voz de Jesus Cristo ou a minha voz dura, julgadora? A voz de Jesus nunca nos julgou. A voz de Jesus nunca nos questionou. A voz de Jesus sempre nos acolheu e nos amou. Assim como nós ouvimos aqui na quarta-feira sobre aquela mulher que foi pega em adultério. Enquanto o homem a condenava, enquanto o homem se preparava para apedrejá-la, o Senhor Jesus reclinou e começou a escrever uma nova história para aquela mulher, naquela terra, naquela areia. E nessa noite, o Senhor Jesus está com a mesma mão e com o mesmo dedo, escrevendo para mim e para você uma nova história, um novo tempo. Basta você decidir essa conversão dentro do teu coração. Não permita mais que as tuas verdades impeçam a verdade de Deus de entrar dentro do teu coração. Abra mão de toda a tua verdade, de toda a tua opinião, em troca da verdade de Cristo. Senhor, nesta noite, eu peço ao Senhor, Pai, por todos que estão aqui, e também por aqueles que estão em casa nos ouvindo, Espírito Santo de Deus, tire as escamas dos olhos deles, para que eles possam enxergar quem foi que os chamou, para que eles entendam, Pai, que o Senhor os chamou, e não foi homem que os chamou, para que eles entendam, Pai, que tudo isso envolve o Senhor e não pessoas, que não tem a ver com homens, mas tem a ver diretamente com o Senhor, que eles possam entender quem é que eles têm sido, Senhor, e como eles têm conduzido a vida deles, Pai. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa nos levar a um lugar de mudança e de transformação. Senhor, nós vamos participar do Teu corpo e vamos participar do Teu sangue. E a Tua palavra diz que o Teu corpo e o Teu sangue são vida. E Deus, que nesta noite, ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós possamos receber sobre nós um renovo espiritual, Pai. Um renovo espiritual em todas as áreas. Senhor, que as nossas palavras sejam brandas. Senhor, que a nossa postura seja branda. Senhor, que a nossa conduta seja íntegra. Que o nosso caráter, que o nosso senso de justiça e senso moral seja irrepreensível aos olhos dos homens. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus Cristo em nós e através de nós, Pai. Assim eu te peço, Deus, e também te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, ainda com os teus olhos fechados, aí no teu lugar, com a tua cabeça abaixada, eu quero colocar um texto. Não precisa abrir a tua Bíblia, não precisa abrir os teus olhos, nada, nós estamos entrando no momento da ceia. E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 até o 29, ela diz: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ele traz um conselho para nós, e ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E nesse momento, querido, que nós vamos distribuir os cálices, é um momento para que você possa fazer essa reflexão, se autoexaminar, e se houver algo que você precisa consertar dentro de você, se houver algo que você precisa pedir perdão ao Senhor, se reconciliar. Eu não sei como está a sua vida, eu só não quero que você se preocupe, porque os diáconos eles passarão por você e tocarão no seu ombro para que você possa pegar o seu cálice, e ao pegar o seu cálice, segure ele com você, para que todos possamos participar juntos. Mas nesse momento, eu peço a você, não caia no erro da maioria, não se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado, olhe para dentro de você, e fale com o Senhor. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que se arrepender, se arrependa. Se você tiver alguma desavença com alguém desta casa, levante do teu lugar e vá até essa pessoa, se conserte com ela antes de participar. Muitos de nós não tomamos a ceia do Senhor porque não estamos vivendo de uma forma adequada. Então, para nós não obtermos condenação, nós não tomamos do corpo, nós não participamos do corpo e do sangue do Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que não participa do sangue e do corpo do Senhor, também não tem parte com Ele. Então não adianta você fugir, o que você precisa fazer é se consertar. Então nessa noite se conserte com o Senhor, nessa noite se arrependa, permita que o Espírito Santo quebrante o teu coração. Enquanto o ministério de louvor vai ministrando e a assistência vai passando, vá falando com o Senhor aí no teu íntimo, no teu interior. Miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus.
Então no terceiro dia meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna